Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma web aula síncrona, né? Dessa vez nós vamos tratar da resolução da primeira lista de exercícios, né, de cultura permanente, essa lista aqui, que se refere à unidade 2, né, e que trata de contabilização de culturas permanentes ou plantas portadoras. Então, o exercício que a gente vai resolver, né, para iniciar os trabalhos vai ser esse primeiro aqui, que é a cafeira arábica, para vocês verem como é que é o desenrolar do exercício. É bem tranquilo, é bem simples, são só 2 períodos, por mais que o exercício mencione aqui que são previstas 10 colheitas, na verdade a gente só faz o plantio e uma colheita. Tá? As demais não são feitas, até porque não tem nenhuma informação, e essa previsão de 10 colheitas é uma informação que trata da questão da exaustão, da depreciação, né, do café, quer dizer, do cafezal, né? E que serve de parâmetro para a determinação do tempo de vida útil. Ou seja, esse plantio aqui, ele tem uma vida útil de 10 anos, né? Ou seja, o que a gente utilizar em custo nesse primeiro período deve ser rateado em 10 cotas de depreciação ou exaustão, que se refere a essa cultura do café. No caso da cana, que é o exercício 2, né, esse período é reduzido, podendo variar de 4 a 6 colheitas. Né? Então a vida útil é menor. E aqui nessa lista nós temos 2 exercícios. O primeiro e o quarto são de café e o segundo e terceiro são referentes à cana. Bom, e o primeiro que eu vou resolver, né, vai ser o de café. Né? Então veja, começando, né, nós vamos resolver no Excel, né, aqui, né, e aqui já constam as informações, como por exemplo, área de plantio, 50 hectares, né, a produtividade, 31 sacas por hectare, né, tá aqui, ó, produtividade, área, né, uma área arrendada, né, e a previsão de quantidade de colheitas, né, que determina, no caso, a vida útil. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é com relação à questão da depreciação. A depreciação dos maquinários que constam aqui na relação de ativos, né, junto com o depósito bancário, né, então, os maquinários aqui referentes a esse exercício são os tratores, então a gente tem que depreciar eles a 10% e colocar, a princípio, nesse primeiro ano, na cultura, no plantio da cultura do café, e no segundo período, no segundo ano, a gente vai colocar dentro do produto agrícola, do custo de produção do produto agrícola. Certo? Basicamente, o exercício tem 2 etapas, o custo do consumo, do custo dos insumos e o consumo, né? O custo dos serviços e o seu consumo, e aí a gente vai levantar o primeiro balanço. Lembrando aqui que também a gente vai ter uma questão de perda na ordem de 15%, beleza? A gente vai fazer o segundo. E outra coisa bastante importante, eu procurei, né, ser fiel à questão do preço de venda por saca de café, que está em 840,14. E a produtividade também está com base no que se colhe em média no Brasil em termos de produtividade do café. Então vamos lá, né? Dadas essas informações iniciais, né? O custo de arrendamento é de R$ 96,00 por hectare, também está aqui, né? 96 por hectare. E aí, né, vamos apagar aqui, né? Essa informação aqui não existe. Né?
Tá aí as informações iniciais. Tá? E vamos lá. Vamos lá começar o exercício. Então, dadas essas informações iniciais, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos montar o balanço inicial, bancos, tratores e capital. E abrir os razonetes referentes às contas iniciais. Neste primeiro ano, então, né, nós vamos fazer, então, primeiro o custo do arrendamento. Né? Então, o primeiro lançamento aqui se trata do custo de arrendamento, que é igual a R$ 900 vezes a área. Né? Então, 50 mil, 45 mil reais. Então, esse é o primeiro custo aqui, que se refere ao arrendamento. Beleza? Em seguida, a gente vai começar aqui a lançar os insumos. Né? Então, repare que o custo aqui é lançado por hectare. Então, os insumos são de 3.874 por hectare, né? Que refere-se a muda, calcário, fertilizantes, nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes, adubo orgânico e outros insumos. Né? Então, 3.874, então vocês vão vir aqui 3.874 e vou multiplicar por 50. Igual a 3.874 vezes 50, que é a área, uma vez que o custo aqui é 3.874 por hectare. Esse valor vai ser pago à vista, né? Então credita do banco. Depois a gente vai para a parte dos serviços, tá? Então, os serviços aqui é 4.560 por hectare. Refere-se a limpeza e marcação de curvas de nível, transporte, calagem, replantio, adubação de cobertura, tratamento fitossanitário, capine, roçagem. Então, a gente vai pegar esse 4.560 e vai utilizar ele como, né, referência para o cálculo de serviços, vezes a área por hectare. E isso vai também ser pago por meio de retirada do banco. Por fim, né, a gente lança a depreciação do trator, que é igual a 1 milhão vezes 10%, igual a 1 milhão vezes 10%. Cadê? Ué, o que aconteceu aqui? Acho que deu um tilt aqui no computador. Enfim, não sei o que deu aqui, mas vamos lá. Vezes 10%. Né? Então a gente vem aqui e acredita então os 100 mil reais. Acredita aqui, né? E debita aqui na cultura. E aí faz a soma, né? A cultura temporária.
Terminou então o plantio, a gente transfere então para cana formada. Então acredita aqui, né? 566.700, debita cana formada, certo? Desse valor, né, a gente vai tirar 15% que se refere ao prejuízo. Então, igual vezes 15%, né, e a gente vai lançar uma conta de perda, ok? Então, tá aqui o primeiro ano prontinho, tá? Então, a gente vem aqui, lança o banco, 526, lança o arrendamento, 45. Vai. Não tá pegando aqui. Tá muito estranho. Vem aqui, lança os tratores. 1 milhão. E a depreciação do trator, 100 mil. E a cultura permanente formada do café descontado a perda. Né? Então tá aí o valor do balanço referente ao primeiro ano. E aí vamos para o segundo ano. Né? O segundo ano que também tem as suas, né, os seus lançamentos. Tá? Então vamos apagar aqui, né? Então a gente vai abrir os razonetes do segundo ano, né? E uma coisa que a gente pode fazer primeiro nesse segundo ano é calcular a cota de depreciação ou exaustão, que é o valor que consta lá, né, no balanço da cultura formada descontada a perda, dividido por 10, que refere-se à quantidade de colheitas. Então, pegando esse valor e dividido por 10, nós teremos aí 48.650. Então, essa é a nossa cota de exaustão. E essa cota de exaustão, ou depreciação, né, vai ser colocada aqui no custo, né, da cultura, né, já na conta de colheita em andamento e já na fase de colheita. Tá? Então aqui vamos abrir o razonete, ativos circulante, colheita, ativos biológicos, né, que a gente chama primeiro de ativos biológicos para depois chamar de produto agrícola, e aí a gente lança, né, então, o valor da cota. Ok? Opa. Aqui. Que é 48.169,50. Então, feito isso, né, a gente vai lançar agora os tratos culturais, né, que são 2.171 por hectare. Então, a gente abre uma conta chamada de tratos culturais, né, e lança lá 2.178 vezes quantidade de hectares, que é de 50. Então, esse valor tem que ser pago com o banco, né? E depois que a gente paga esse valor, a gente lança ele na cultura, na conta, perdão, de colheita em andamento. Okay? A gente vai também ter alguns serviços ainda no valor de 2.240 por hectare. Então a gente vai lançar aqui uns serviços de 2.240 por hectare, né? Também pago com dinheiro do banco, certo?
E uma vez que esse valor é pago, a gente lança ele então aqui a gente lança ele aqui como tratos culturais também. Ok? O valor de 112. Tratos culturais, insumos. Tratos culturais, vamos chamar de serviço. Feito isso, né, vamos dar início ao processo de colheita. Na verdade, a gente já está fazendo isso aqui, né? Mas a gente ainda está na fase de ativo biológico do café. Então, nessa fase aqui, o que nós temos? Veja, no primeiro ano a gente plantou os pés de café e eles cresceram. Então, nesse segundo ano aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos arrancando o grão de café do pé. Então, para isso, a gente tem que fazer os tratos culturais, né? E quando a gente tira, né? Quer dizer, quando a gente está fazendo os tratos culturais, a gente ainda está na fase de amadurecimento do grão de café. Né? E quando a gente começar a colheita, vamos dizer assim, né? Vocês vão perceber que quando a gente começar a colheita, nós vamos ter os custos da colheita, os gastos da colheita. E esses gastos da colheita têm mais a ver com o produto agrícola do que propriamente com o ativo biológico. Quando a gente chega na parte do produto agrícola, que é a colheita em andamento, por assim dizer, né? O que acontece? Né? Vai ter os gastos da colheita e a esses gastos da colheita nós vamos somar os gastos com o ativo biológico. Ou seja, todo aquele dinheiro que a gente usou para, digamos assim, tratar o grão de café antes de arrancar ele do pé, né? Então a gente vai somar esse custo aqui com o custo da colheita. Tá? E aí tanto faz, você pode gastar, né, lançar os gastos da colheita aqui no ativo biológico ou diretamente aqui no produto agrícola. Os dois, né, a soma dos dois, vão formar finalmente o produto agrícola, né, café, não cana, perdão. Né, vai formar o produto agrícola café e vai ser ativado em estoque. Né. Então, os gastos de colheita são de 2.145 por hectare. Então, vamos lançar lá, né? Gastos de colheita igual a 2.145 vezes 50 hectares. Isso também pago com dinheiro do banco. Eita, será que tem dinheiro aí? Tem. Para pagar? Tem. Em seguida, né, a gente lança, então, esse gasto da colheita, como eu falei, né, pode ser lançado aqui, né, ou pode ser lançado diretamente aqui no produto agrícola. De qualquer forma, vamos lançar aqui, né, no ativo biológico. Gastos da colheita. Agora a gente vai lançar mais uma depreciação do trator. Para isso a gente vai pegar a depreciação e vai puxar do outro ano. Né? E vai lançar, né, uma cota referente a esse ano. Então a gente vai vir aqui no 8 e lançar a depreciação do trator. Por fim, né, como o exercício diz, né, nós temos que fazer o lançamento do arrendamento por ano. Então, cadê o arrendamento? Então, a gente vai lançar uma cota de arrendamento referente a esse ano. Tá? 90 mil. E aí vem aqui e lança a cota de arrendamento desse ano. 45. E aí soma, né, essa parte da colheita que se refere ao ativo biológico. Veja, aqui, né, nós estamos tirando o fruto do pé e agora
com a colheita terminada, nós transferimos isso para produto agrícola. Então aqui já está em estoque, né? Estoque de produto agrícola, beleza? Então, com base nessas informações, nós já podemos fechar aqui o balanço pré-venda, né? O banco, a gente pega lá o valor do banco, 198.300, produto agrícola, café, né? O trator, a depreciação acumulada do trator, as perdas que vieram aqui desse período ainda, né? A gente não compensou porque a gente não teve venda. A cultura formada do café, que é esse valor aqui, né? Ou esse aqui, para efeito de cálculo, e já descontada a depreciação do cafezal, que a gente usou aqui para formar o custo de depreciação do café. Então, balanço pré-venda de 2.037.800. E aí a gente vai para a venda. A venda é bem simples, né? Nós temos aqui, nós damos baixa, né, do produto agrícola, né, 520,70, ou seja, a gente esvazia o estoque. E a receita nós calculamos, né, preço vezes área vezes quantidade. Então, produtividade 31 sacos por hectare, área de 50, preço 840. Então, a multiplicação de todos esses itens vai dar o valor da receita, que a gente vai lançar aqui no banco. Então, feito isso, né, fazemos a receita, calculamos o custo. Podemos já então montar a DRE com o valor da receita, com o CPV, lucro. Lançamos aqui então agora a despesa da perda a compensar, né? Tiramos ela aqui do balanço então, e lançamos compensando na DRE. Vamos ter o lucro, calculamos a provisão de R, de contribuição social, e chegamos ao lucro líquido. E com base nessas informações, o que nós podemos fazer já então? Nós podemos montar o balanço. Mas antes de montar o balanço, né, o exercício informa que o arrendamento ele deve ser pago ao final da primeira colheita do café. Então esses 90 mil aqui, eles têm que ser pagos agora, têm que ser liquidados agora, né? Então a gente vai lá no banco e liquida essa parte do arrendamento. E com isso, a gente fecha o exercício, né, com saldo bancário, arrendamento não aparece mais aqui, IR contribuição a recolher já calculadas vão aqui, o capital igual do balanço anterior, o lucro líquido que veio da DRE, aqui no ativo não circulante temos tratores, a depreciação acumulada que agora é de 200 mil, a cultura permanente formada do café, 481.695, né? E a depreciação acumulada do café, igual estava no outro balanço pré-venda. E aí, com isso, encerra-se esse exercício, né? Primeiro exercício da lista 2, quer dizer, da lista 1, tá? E aí nós vemos então novamente na segunda-feira. Beleza? Abraço, bom final de semana para vocês.